Boa tarde, pessoal. Continuando nosso curso de xadrez, hoje nós vamos falar do ataque com maioria de forças. No famoso livro A Arte da Guerra, do filósofo guerreiro e comandante chinês, um livro de bem antes de Cristo, ele fala que quando a gente tiver maioria de força, a gente deve atacar. No xadrez isso é muito claro. Nós já vimos um pouco disso na parte sobre desenvolvimento. Por exemplo, nessa partida jogada entre Galasso e Caruso, na Itália, ali está 2081, mas não é bem isso não, né, gente? É 1981. Eva 4, E5, cavalo Félix 3, cavalo C6, D4, E toma D4. Se retomasse agora cavalo toma D4, seria abertura escocesa. Bispo C4, seguindo o gambito escocês. E agora um lance muito comum e muito jogado por iniciantes é H6. Esse lance não é um lance muito bom, apesar de ser um erro gravíssimo. Ele quer evitar a cravada ou que uma peça vá em G5. O problema é que ele perde o desenvolvimento. Por exemplo, uma linha teórica seguiria simplesmente cavalo F6 e, por exemplo, se ele tentasse cavalo G5, D5, desenvolvendo rapidamente as peças. Qualquer linha teórica que desenvolver seria interessante, não somente essa. Na partida, as pretas perderam esse tempo H6 e as brancas jogaram C3, oferecendo mais um peão, que as negras aceitaram. D toma C3, cavalo toma C3. Agora a situação das pretas já é comprometida. Talvez o melhor aqui seja bispo B4, desenvolvendo a peça e cravando o cavalo de C3. A seguir com D6, mais um lance de peão. E as brancas roque. Nessa situação, as brancas já estão rocadas, tem os dois cavalos e o bispo em jogo. Claro que as pretas não vão conseguir tirar as peças tão rápido. Ainda tinha alguma chance, né, desenvolvendo a ala do rei, com o cavalo ou com o bispo de F8. Mas as negras ainda jogaram o arriscado bispo G4. E depois de dama B3, elas cometeram o erro fatal. Apesar de já terem cometido vários erros, elas ainda poderiam tentar se defender com cavalo A5, que é um lance estranho, porque ele não defende a ameaça de F7. Mas depois de bispo toma F7 cheque, rei E7, dama A4, saindo do ataque do cavalo, é claro, rei toma bispo e dama toma cavalo, o rei negro está exposto, as brancas têm as peças muito melhor colocadas, mas as pretas ainda não estão completamente perdidas, ainda dá uma chance ainda de continuar a luta, embora inferiores. Mas nesse momento elas jogaram bispo toma F3, que foi o erro fatal devido a bispo toma F7 cheque. E lógico que depois da saída do rei, elas estão levando mate 1. Essa partida jogada entre jogadores iniciantes, vocês podem falar, mas também foi bem simples, né, Júlio? Sim, foi bem simples. Mas vamos ver dois exemplos na partida do Bob Fischer, que falava que xadrez era tempo. Uma das frases famosas do Bob Fischer é xadrez é tempo. Na mesma linha da variante siciliana, da defesa siciliana, E4, C5, essa aí Fischer e Bednarski na Olimpíada de Havana, 1966, e a próxima, uma partida depois dessa, Fischer aí com as brancas. Cavalo F3, D6, seguindo a linha principal siciliana, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, entrando na variante Najdorf da defesa siciliana, a mais famosa. Bispo C4 era a variante favorita do Fischer, conhecida como variante Sozin. Já coloca uma pressão em F7 e obviamente no centro, em D5. E6, até aí tudo certo. Até o preto jogou os lances que o Fischer também costuma jogar de preto, igual vamos ver. Bispo B3, cavalo de BD7, F4. A ideia de F4 é avançar o peão aumentando a potência do bispo, que está na diagonal A2 G8. Cavalo C5, uma boa ideia, não vamos eliminar esse perigoso bispo. E o Fischer F5.
Agora as pretas poderiam ter eliminado esse perigoso bispo aqui, mas resolveram jogar cavalo de F toma E4. Reparando em termos de desenvolvimento aí, vários lances, cada cavalo moveu 2 vezes, muitos lances de peões, né? E6, D6, A6, C5, C toma D4. Então, os movimentos repetidos aí foram muitos, né? E o Fischer agora joga F toma E6. Sensacional, abrindo a posição porque ele tem chance de atacar. Agora as pretas se retomam com F toma E6, segue cavalo toma E4, cavalo toma E4 e roque. E olha o desenvolvimento. As pretas só tem esse cavalo e o Fischer tem essa dama entrando aqui, igual vai acontecer na partida, esse cavalo no centro. Algum tempo enorme o Fischer ganhou aí, né? Mas o preto ainda tentou um dama H4 cheque aqui, né? Eu vou atacar, né? O Fischer jogou G3 simplesmente, agora a dama teria que sair e o desenvolvimento do Fischer mais rápido seguiria. Ele está tomando em F7, está com uma vantagem imensa. Os negros iam perder o roque. Aí as negras jogaram cavalo, toma G3. Claro que o Fischer não poderia retomar, que perderia a torre. Mas o Fischer joga cavalo F3 atacando a dama. Agora está a dama caindo, o cavalo de G3 caindo, peão de F7 caindo. Depois de dama H5, Fischer ganhou rápido. E toma F7 cheque, rei D8. Ainda é instrutivo como Fischer coloca suas peças em jogo. Torre G1 tirando a torre do ataque japônico, ela na coluna aberta, saindo do ataque do cavalo. Cavalo F5, cavalo D5, dama toma F7, bispo G5. A diferença das peças é gritante, mas nesse caso nós estamos reparando mais que agora o ataque com várias peças das brancas vai ser facílimo. Rei E8, dama E2 cheque, bispo E6, cavalo F4 ameaçando capturar o bispo, coitado desse bispo aqui, né? Está cravado, atacado por tudo quanto é lado, né? Rei D7 protegendo o bispo, rocão. Olha que interessante, o Fischer não deixou de colocar a última torre em jogo, né? Agora sim todas as peças dele estão em jogo. A diferença das torres é gritante e o fim foi bem rápido. A ameaça aqui é cavalo E5 cheque, o peão está cravado, não pode tomar, é um ataque duplo, né? As negras tiraram a dama, perder mais um tempo por causa disso e perder facinho. Bispo toma E6, cavalo toma E6, dama E4 ameaçando simplesmente dama toma cavalo e dama toma B7, G6 protegendo o cavalo, cavalo toma E6 e as negras abandonaram. Claro que depois de dama toma cavalo, entre outros, dama toma G7 cheque, já ganharia fácil. Mas o que as negras fizeram de errado, né? Repara as torres aí, nem saíram. Repara o bispo de F8. Veja uma partida da próxima rodada com o Fischer jogando de pretas agora contra o Soruco, um jogador boliviano. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo C4. E6, bispo B3. Desculpe ter passado tão rapidinho, que é a cópia da partida anterior, mesmos lances. Agora as pretas jogaram B5, o Fischer A3, evitando o avanço do peão. Bispo E7, desculpa, o Soruco, né, o boliviano que jogou A3, o Fischer agora está com as pretas. Bispo E3, olha a diferença do Fischer para outra partida, né? Na outra partida ele jogou cavalo D7, C5 bem rápido, o Fischer já desenvolveu o bispo de E7, que na outra partida nem saiu. Roque, bispo B7, F3, cavalo de BD7. A diferença aí está gritante, né? Todas as peças do Fischer estão em jogo. Mas comparando com a outra partida, as negras na partida anterior não colocaram as torres em jogo. Aqui o Fischer, depois de dama D2, seguiu com cavalo E5, dama F2, dama C7, torre de AB1, e agora ele arrumou uma maneira muito interessante de colocar as torres em jogo. Rei H8, cavalo de C2, torre G8, que parece um lance ruim, né? Rei H1, G5. A intenção é atacar na ala do rei, né? Muito interessante o plano do Fischer, não vamos entrar em detalhes. Eu só gostaria que você separasse a diferença do jogo do preto aqui com a partida anterior, em que as pretas não desenvolveram
nada, e foi um massacre, né? Aqui o preto está muito mais que garantido, e o Fischer que atacou depois de H3, torre G6, cavalo G3, torre de AG8, todas as peças do preto estão preparadas para atacar, né? Provavelmente com H5, G4 abrindo as linhas em cima do rei, mas aqui as pretas tiveram um presente que as brancas surtaram completamente, jogaram cavalo toma E6. Ficou fácil, né? Pegaram a peça, o Fischer comeu, bispo toma E6, seriam 2 peões pela peça, só que aí o Fischer deu mais um truque, né? O bispo ficou na casa em defesa, o Fischer deu um descoberto, cavalo toma E4, exclama, né? Atacando a dama, recuperando um peão, e agora está com a peça por um peão. O boliviano preferiu abandonar. Portanto, lembre-se, é um conceito básico, mas o ataque tem que ser com mais peças que a defesa. Na maioria dos casos isso é devastador, como nós vimos na partida anterior. Tudo de bom para todos, até a nossa próxima aula.